Um ângulo. A bissetriz de um ângulo, ela divide o ângulo exatamente em dois ângulos iguais. Nós temos aqui, ó, o ângulo AOB, temos a bissetriz OC, que dividiu o ângulo em dois. Então, temos que a medida de AOC é congruente à medida de BOC. Então, congruente é esse símbolo daqui. Então, a gente chama aqui congruente. O que significa congruente? Que tem a mesma medida, ok? Outro conceito de ângulos que a gente tem que trabalhar é os ângulos opostos pelos vértices, ou ângulos OPV. O que são ângulos OPV? É como se a gente colocasse aqui um espelho, exatamente nesse meio, em que o ângulo A e o ângulo B reflete o ângulo B. E perceba que os dois têm a mesma medida. Ou que a gente coloque um espelho aqui também, que o ângulo C reflete o ângulo D, e também os dois têm a mesma medida. Quando eles não são OPV e estão dessa maneira, significa que eles juntos formam um ângulo de 180 graus. Isso é o caso do ângulo A mais o ângulo C, é o caso do ângulo C mais o ângulo B, o ângulo B mais o ângulo D e o ângulo A mais o ângulo D. Então, quando eles não são OPV e estão dessa maneira, significa que tem a mesma medida. Outro conceito importante para ângulos é quando eu tenho ângulos formados por um feixe de retas paralelas. Para quem não sabe o que é reta paralela, ela é indicada por esse símbolo aqui. Eu tenho a reta R, que é paralela a S. E a gente pode lembrar a reta paralela como se fossem as linhas do caderno. As linhas do caderno são retas paralelas, em que essas retas nunca se cruzariam, porque a distância que tem num ponto na vertical vai ter a mesma distância no ponto na vertical de qualquer parte da reta paralela. No caso aqui na vertical, ele pode estar em outra posição. E essas retas paralelas, elas são cortadas por uma reta transversal. O que acontece? Quando eu corto as retas paralelas com a reta transversal, eu formo em cada parte aqui 4 ângulos. 4 ângulos. Temos que o ângulo F, H, A e C são ângulos OPV de mesma medida, são ângulos congruentes. Assim como G, E, D e B também são ângulos congruentes de mesma medida. Porém, a medida do ângulo que está aqui, ó, representado na cor verde, é diferente da medida do ângulo representado na cor vermelha. E se eu juntar um verde com um vermelho, significa que eu vou ter 180 graus. Não importa se o verde está cá em cima e o vermelho está cá embaixo. Se eu juntar, tem 180 graus. Por quê? Porque o F, H, C e A tem a mesma medida. Assim como G, E, D e B também tem a mesma medida. Isso significa que um ângulo que está representado pelo verde e um ângulo representado pelo vermelho são suplementares, ou seja, juntos eles têm 180 graus. Entretanto, eu tenho de saber quais são os ângulos colaterais e quais são os ângulos alternos. O que significa colateral? Colateral quer dizer que está do mesmo lado. Eu vou tomar como comparação a reta transversal. Se eles estão do mesmo lado da reta transversal, no caso, aqui acima da transversal, eles são colaterais. Se eles estão do lado de cada transversal, também eles são colaterais. Esses 4 são colaterais. E esses 4 são colaterais. A não é colateral com C, então é bom a gente ter cuidado com isso. Certo? Quando eu tenho um de um lado da reta transversal e o outro do outro lado da reta transversal, eu chamo ele de alterno. Então, o que não é colateral é alterno. Então, no caso aqui, ó, F e D são alternos, porque F está na parte superior da reta transversal, do lado direito da reta transversal, e D está no lado esquerdo da reta transversal. Ok? Além disso, existe colateral interno, colateral externo, alterno interno, alterno externo. Como é que eu identifico um colateral interno? Eu tenho aqui, ó, C e E são colaterais e eles são internos porque estão entre as duas retas paralelas.
E H e D também são colaterais internos, porque estão entre as duas retas paralelas. E como é que eu identifico um colateral externo? Aqui, F e B são colaterais externos, porque estão do lado direito e na parte de fora das retas paralelas. Assim como G e A também são colaterais externos, que estão do lado esquerdo da reta transversal e do lado de fora das retas paralelas. Além disso, também tem os alternos externos e os alternos internos. Como é que eu identifico os alternos externos? Para ser alterno, lembrando, tem de estar um do lado da reta transversal e o outro do outro lado da reta transversal. E para ser interno, tem de estar do lado de dentro. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o D e o E. Eles são alternos e internos. Alternos, porque estão em lados opostos da reta transversal, e internos, porque estão entre as duas retas paralelas. Também temos C e H. C e H são alternos internos, porque estão de lados opostos da reta transversal, e internos, porque estão dentro dos limites entre as retas paralelas. E como é que eu identifico alternos externos? Tem de estar em lados opostos da transversal, mas dos lados de fora das retas paralelas. Então, eu tenho aqui, F e A são alternos externos. Como é que eu sei? Porque F e A estão em lados opostos da reta paralela e do lado de fora da reta transversal e do lado de fora das retas paralelas. Também G e B são alternos externos, porque eles estão em lados opostos da reta transversal e do lado de fora das retas paralelas, ok? Temos de entender o seguinte, que os colaterais, se os dois são externos e se os colaterais, os dois são internos, juntos eles formam um ângulo de 180 graus. E se os alternos, os dois são internos, ou os alternos, os dois são externos, significa que eles têm a mesma medida, ok? Então, na hora do cálculo, isso vai servir bastante. Colateral externo, colateral interno, 180 graus. Colateral, alterno externo e alterno interno, mesma medida. Agora, olhe bem, se um for externo e o outro for interno, no caso do colateral vai ter a mesma medida, tá vendo? Eu tenho aqui um colateral interno e tenho aqui um colateral externo. Os dois são verdes e têm a mesma medida. Eu tenho um colateral interno e um colateral externo. Os dois são vermelhos, também têm a mesma medida. Agora, se são alternos externo, um externo e o outro interno, eu vou observar que alterno está de lados opostos, não é isso? Um externo, outro interno. Os dois juntos formam 180 graus. Eu tenho um externo e um interno. Os dois juntos formam 180 graus. Tomando como base os conceitos que a gente compreendeu, vamos resolver alguns exercícios. Temos aqui dois ângulos OPV, que são opostos pelos vértices. Eu tenho aqui o ângulo de cima é 4x menos 13 graus e o ângulo de baixo é 3x mais 37 graus. Se eles são OPV, significa que eles são iguais. Então, eu tenho 4x menos 13 graus é igual a 3x mais 37 graus. O que é que eu tenho de fazer? Eu tenho de separar os semelhantes. Vou botar os que tem x de um lado e os que tem o grau do outro lado. Então, vou fazer aqui, o que eu mudar de lado, eu vou mudar de sinal. Então, 3x vai mudar de lado para cá. Então, ele vem negativo. E o 13 vai mudar para o lado de cá, então ele vem positivo. Temos que 4x menos 3x, eu tenho 1x. E 37 mais 13, eu tenho 50 graus. Agora, vamos ver a medida de cada ângulo. Tenho o quê? 4x menos 13. Então, o valor de x é 50, então vai ser 4 vezes 50, que vai dar 200. 200
menos 13 vai dar 187 graus. O de baixo também tem que dar 187 graus, porque eles são OPV. Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes o valor de x, que é 50. 3 vezes 50, 150, mais 37 é exatamente 187 graus. Agora, vamos fazer esse caso aqui com a bissetriz. A mesma coisa, a bissetriz, ela divide o ângulo exatamente em dois ângulos iguais. Então, se são dois ângulos iguais, eu tenho 5x menos 8 graus é igual a 3x mais 10 graus. Faz o mesmo processo. Separar os que tem x do que tem grau. Se eu troco de lado, vou trocar o sinal. O 3x vai vir para cá negativo. E o 8 vai vir para cá positivo. Fazendo aqui, eu tenho 2x e aqui 18. Só que eu não quero saber o valor de 2x, eu quero saber o valor de 1x apenas, porque a partir daí eu vou conseguir calcular o valor de cada ângulo. Então, eu tenho aqui, ó, 2x. Então, para eu saber só o valor de x, eu vou pegar esse 2 e dividir pelo 18. Então, eu tenho x é igual a 18 graus dividido por 2. Então, eu tenho 18 dividido por 2, 9 graus. O valor de x é 9 graus, então é só substituir o valor de x em cada um desses ângulos. Então, 3 vezes 9 graus vai dar 27 graus, mais 10 é igual a 37 graus. O de cá também tem que dar 37 graus, porque a bissetriz divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então, eu tenho 5 vezes 9 graus. 5 vezes 9, 45. 45 menos 8 é exatamente 37 graus. Agora vamos para aquele das retas paralelas, né? Temos que R e S são paralelos. E eu tenho um ângulo aqui e um ângulo cá. Primeiro eu tenho que identificar se ele é colateral ou se ele é alterno. Depois eu tenho que identificar se ele é interno ou se ele é externo. Então eu tenho aqui, ó, não é colateral, porque essa é a reta transversal, eles estão em lados opostos, então ele é alterno. Um é externo, porque está do lado de fora das retas paralelas, e um é interno, porque está do lado de dentro. Então, se ele é alterno, um externo e o outro interno, significa que os dois juntos vai dar 180 graus. Então, eu tenho aqui, ó, que 10x mais 23 graus, somado com 3x mais 1 grau, os dois juntos vão dar 180 graus, ok? Então, vou separar também os valores com x dos valores que tem em grau. Eu vou botar do lado, antes do igual, os que tem x. Eu tenho 10 e tenho 3, então 10x mais 3x. E do lado direito do igual, eu vou colocar os que não tem x, o que tem grau. 180 já está aqui, ele vai continuar 180. Agora, o 23 e o 1, eles vão trocar de sinal. Aqui está positivo, vem negativo. Aqui está positivo, vem negativo. Então, eu tenho aqui 10 mais 3, 13x. E eu tenho aqui 180 menos 23 dá 157. 157 menos 1, 156. Eu não quero saber quanto vale 13x, eu tenho que saber quanto vale x, porque a partir daí eu posso calcular o valor de cada ângulo. Então, eu tenho que 156 dividido por 13. Se eu tenho 156 dividido por 13, aqui vai dar 1, que dá 13 e sobra 2. Aqui vai dar 2, que dá 26 e não sobra nada. Então, o valor de x é 12 graus. Então, em cada ângulo, eu vou substituir o x por 12 graus. Então, aqui vai ser 10 vezes 12 graus, que dá 120. 120 mais 23, 143 graus. E aqui eu tenho 3 vezes 12 graus, dá 36 graus, mais 1 vai dar 37 graus. Para conferir, a gente vê se os dois juntos dá realmente 180. 143 mais 37 dá exatamente 180 graus. E agora um problema da OBMAP. Uma tira de papel retangular dobrada ao longo de uma linha tracejada, como está aqui.
na figura. E a gente quer saber qual é a medida do x. Então, perceba que essa linha tracejada com o lado de baixo dessa tira de papel retangular forma 50 graus. E ela é dobrada para cima. Então, essa parte daqui é essa parte daqui. Então, aqui tem 50 graus. Porém, quando eu dobro, ele vem exatamente para aqui, ó. O papel, tá vendo? Ele sobe para aqui. Então, tenho também essa parte de cá. E essa parte de cá é como se aqui fosse, essa parte tracejada fosse a bissetriz. Então, eu tenho 50 graus aqui na frente e eu tenho 50 graus aqui atrás. Juntos, eu vou ter 100 graus. E esse pedacinho daqui seria o meu x. Eles três juntos vão formar um ângulo suplementar, que é um ângulo de, juntos dão 180 graus. Então, para eu saber o valor de x, eu vou pegar os 180 graus e vou subtrair os 100 graus. Então, o valor de x é 80 graus. Até o próximo vídeo.